Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele. Nós vamos para a nossa aula número 9 do terceiro ano, aula de ciências. No caderno 3, hoje nós vamos trabalhar a unidade 10, tá? Animais ameaçados de extinção. Nós vamos falar um pouquinho sobre animais em extinção. Pegue a sua apostila, o seu estojo, os materiais. Vamos começar? Na nossa rotina de hoje, dentro do tema animais ameaçados de extinção, nós vamos trabalhar por que os animais estão ameaçados de extinção. Páginas 273, 274. Atividade 1, tráfico de animais. Atividade 2, amigos da natureza. Página 276. Vamos fazer um hora de criar na fauna brasileira, que é ameaçada de extinção, página 277. Atividade 3, da página 278. Atividades em casa, tá? Mas nós vamos fazer na videoaula, juntos, página 279. E a tarefinha, página 278, exercícios 1 e 2. Pegou o seu material? Vamos começar. Animais ameaçados de extinção. No módulo anterior, nós já vimos um pouquinho sobre esses animais ameaçados de extinção, tá? Que alguns animais foram extintos, tá? Até do planeta. Mas você sabia que hoje, atualmente, muitas das espécies, sim, estão ameaçadas de extinção. E muitas delas correm o risco de desaparecer, crianças. Nós vamos ver o porquê, os motivos. Preocupada com este problema, a turma do Luan está montando um mural para divulgar a importância deste tema, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Página 272. Vamos continuar? Aqui, animais de extinção. A turma do Luan, né, estão conversando, né, sobre os animais ameaçados de extinção. Até a professora perguntou para eles: o que vocês estão descobrindo com essa pesquisa sobre animais ameaçados de extinção? E cada um deles, né, descobriram algo. Olha, muitos animais correm o risco de desaparecer, que os animais ficam sem alimento e sem abrigo, tá? Que um dos motivos para isso estar acontecendo é porque as florestas estão sendo destruídas. O ser humano destruindo as florestas prejudica a vida dos animais, coloca em risco, tá? Aqui, ó, aí eles estão comentando, mas o ser humano também precisa de lugar para morar, para cultivar alimentos. Sim, mas é preciso usar os recursos da natureza sem destruir e sem desperdiçar. É o uso consciente, tá? Isso não significa que nós precisamos destruir a natureza, cortar árvores para sobrevivermos, tá? E lembrar que também precisamos preservar algumas áreas naturais. Não podemos sair por aí mexendo em tudo, cortando as árvores, né? Vamos continuar? Por que animais estão ameaçados de extinção, crianças? Você sabia que no passado muitos animais foram extintos devido a fenômenos naturais, tá? Sem a intervenção do ser humano. Lembra que eu falei? A era em que a Terra ficou muito fria, depois teve os vulcões, tá? Depois teve o meteorito. Então, isso fez com que alguns animais entrassem em extinção. Não teve a interferência do homem, mas hoje muitos dos animais estão entrando em extinção com a interferência do ser humano, até devido ao ser humano, às atitudes dos seres humanos, tá? Então, olha aqui, ó, por causa das ações humanas sobre o meio ambiente, como a destruição de habitats naturais, tá? Habitat é o local onde um ser vive e do qual retira os recursos que ele precisa para sobreviver e se reproduzir, tá? Então, ações humanas estão prejudicando algumas espécies de animais, tá? Vamos entender como estas ações ameaçam a biodiversidade. O que é biodiversidade, professora? É a variedade, tá?
de seres vivos que vivem em um determinado local. Várias espécies, tá? De seres vivos. Página 273. Continuando ainda. A destruição dos habitats, tá? O que isso acontece? Os ambientes naturais, crianças, oferecem tudo que os animais precisam para sobreviver. O alimento, a água, até o abrigo. Nós já trabalhamos também sobre o abrigo dos animais, tá? Mas quando o ser humano interfere, ele prejudica, tá? Estes animais que vivem nesse ambiente. Pode alterar profundamente a vida dos animais que ali vivem. Lembra que nós demos a sugestão do filme O Sem Floresta? Que é a ação do ser humano que construiu um condomínio em um local onde era floresta, prejudicou a vida de várias espécies de animais, tá? É o que nós vamos também falar. E aqueles animais que não se adaptam às novas condições do ambiente, o que acontece? Eles correm o risco de desaparecer, porque ficam sem alimentos, ficam sem abrigos, tá? E quando o número dessas espécies diminui muito, crianças, quando nós não encontramos mais determinado tipo de animal, nós falamos que ele está ameaçado de extinção. Ele corre o risco de desaparecer, nós não encontrarmos mais, tá? E o que causa isso, professora? Um animal para desaparecer, essa espécie? Olha só, é o desmatamento. Uma das causas é o desmatamento, tá? Ou seja, olha, nas imagens, é o processo de destruição de florestas, de matas. Olha, o ser humano derrubando aqui as árvores, ó, fazendo desmatamento. E isso, olha, os animais ficam sem abrigo, sem alimentação e se tiver uma área urbana próxima, muitos vão para a área urbana. Lembra que nós falamos que animais morrem atropelados quando vão para as rodovias, ou ficam doentes quando têm contato com a área urbana. Então, são várias consequências, tá, crianças? Aqui é a construção de uma usina hidrelétrica, tá? Ou seja, para a produção de energia elétrica. E isso, crianças, afeta muito. A construção dessas usinas afeta muito a flora e a fauna, ou seja, os animais e as plantas que vivem neste local, tá? Porque olha a enorme área que precisou ser desmatada, né? Eles até mudam, às vezes, o percurso de rios, tá? Interfere muito na vida destes animais. Continuando na página 274, no Brasil, muitas áreas são desmatadas. Infelizmente, criança, nós temos muitas. Para quê? Principalmente para a área agrícola, tá? Aonde eles fazem pastagens, aonde ó, o gado vai pastar para criação de gado, tá? Ou também aqui, ó, para as plantações, tá? Agricultura. E a maioria delas também é queimada, tá? Não sei se vocês estão acompanhando na TV, nos jornais. Em vários lugares nós estamos sofrendo muito com as queimadas, tá, crianças? Não prejudica também só os animais, até nós, seres humanos, saímos prejudicados, a nossa saúde, né? A poluição que causa. Então acompanhem aí, se vocês estão acompanhando nos jornais, estamos tendo sérios problemas com queimadas, tá? Vamos continuar? Agora, nós vamos para a atividade. Vamos colocar em prática o que nós discutimos aqui na aula. Vamos ler com atenção, ó. Os animais ameaçados de extinção só vão sobreviver se o seu habitat for conservado. O que significa isso? Conservado. Responda. Você concorda com esta afirmação? Eles só vão sobreviver se o lugar onde eles vivem for conservado, preservado? Vocês concordam, não é, crianças? Todos nós. Por que nós concordamos? Sim, concordo, pois o habitat oferece tudo o que o animal precisa, como eu já falei. Lá ele tem água, lá ele tem o abrigo, tá? Lá ele tem, ó, o alimento, tá? Sendo que sem este ambiente, o habitat natural,
o animal não consegue sobreviver, tá, crianças? Nessa época de queimadas, nós vemos que muitos morrem por causa dessas queimadas, tá? Então, a interferência do homem prejudica esses animais e levam à extinção. Espécies vão desaparecendo, tá? Depois vocês podem preencher com as palavrinhas de vocês. Não precisa escrever correndo agora, não. Vocês conseguem fazer essa afirmação com as respostas de vocês. Vamos lá. O tráfico de animais é outro problema que nós temos, tá? Aqui no Brasil, tá? Nós temos um problema muito grande com o tráfico de animais, tá? Um número muito alto de animais que são, tem esse tráfico, né, de animais, pessoas que fazem isso, e muitas vezes a população, a sociedade acaba até contribuindo com isso, tá? Porque acha bonitinho ter aquela espécie em casa ou criar aquela espécie. Nós vamos ver o que acontece com os animais quando ocorre o tráfico de animais, tá? Olha só, o tráfico de animais é o comércio ilegal, tá, crianças? O que é comércio ilegal, professora? Quando pessoas retiram da natureza animais selvagens ou animais silvestres, tá? E resolvem vender estes animais. Aí vocês falam, mas para quê, professora? Que vai vender alguns desses animais. No caso aqui das araras, de papagaios, de tucanos, podem até vender para criadores que querem ter estes animais, pessoas que querem ter esses animais como animais de estimação, lembrando que não são animais de estimação, ou algumas espécies eles usam também para fazer objetos que a gente acaba utilizando, né, como roupas, o couro para fazer roupas, para fazer calçados. Ainda bem que hoje em dia a conscientização está maior, as pessoas já estão tendo a consciência de não consumir esses tipos de produtos. Nós temos o couro ecológico, que não é retirado de animal, nós temos produtos que já não são mais com o uso que esses animais precisam ser sacrificados. Então, tem pessoas que retiram esses animais da natureza para vender para outras pessoas. Alguns compram para criar, e outros compram, infelizmente, para matar esses animais. Ó, nós vamos ver, para retirar penas, tá, crianças? É uma judiação. Retiram apenas para fazer adornos, garras, até os chifres, tá? São retirados, tá? Que é uma das principais causas da extinção. Então, qual que é a principal causa? O comércio ilegal destes animais. E alguns animais capturados na natureza são vendidos, como eu já falei, como bichos de estimação. E outros são caçados, tá? Para serem produzidos objetos que, infelizmente, as pessoas acabam utilizando no dia a dia. Veja a seguir exemplo de animais. Olha, papagaios, tucanos, araras, tá? E crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses animais que tem o tráfico de animais, eles estão em condições muito precárias. As pessoas que fazem isso, a maioria delas não pensam nos animais, tá? Colocam eles em gaiolas pequenininhas. Muitos dão remédios para esses animais dormirem e não dar trabalho durante o trajeto para levar de um lugar para o outro até o comprador. Muitos não dão alimentos, não dão água para estes animais e eles acabam morrendo no percurso do caminho, tá? Do vendedor até o comprador. Muitos deles morrem porque eles são levados em condições precárias, sem alimento, sem água, sem até o ar, que eles precisam oxigênio, em condições precárias. É muito triste, tá? Então vamos aqui observar nas imagens alguns destinos dos animais que são vítimas do tráfico. Depois responda as questões em seu caderno. Aqui, ó, a jaguatirica vive principalmente em florestas tropicais. Olha o que alguns seres humanos fazem, olha. Transformam em peles. Para quê, professora? Infelizmente, para fazer casaco, tá? Olha que triste. Outra aqui, ó. Milhares de elefantes são mortos para a retirada dos seus dentes. E o que eles fazem com as presas dos elefantes?
fazem objetos de marfim, tá? Às vezes até joias, que eu já vi, colares, fazem objetos com isso. Então, crianças, é muito triste esses animais serem sacrificados para satisfazer, né, o ser humano. Aqui, o que ocorreu com a jaguatirica e com o elefante? Vocês vão responder no caderninho de vocês. Na apostila não tem espaço para responder. Coloca lá no caderno, atividade 2, página 275. Depois, a letrinha B. Qual é a sua opinião? O que você acha sobre a caça e o comércio ilegais de animais? O que você acha? Isso é correto? Por quê? Não, né? Vai responder no seu caderninho, tá? Vamos fazer? Aqui, crianças, a letrinha A, página 275. Põe bonitinho aí no seu caderno, a data e a página. Depois de ser caçada, infelizmente, crianças, a pele da jaguatirica foi comercializada, vendida, né? E utilizada para a confecção de casaco feminino. Às vezes vira sapato, também bolsas, tá? O elefante, ele teve as suas presas retiradas e utilizadas na fabricação de um objeto, que é o binóculo de teatro. Mas também nós já vimos colares e outros objetos, tá? Depois vocês podem responder com calma no caderninho, com o entendimento de vocês. Letrinha B. Você é a favor ou contra? Nós somos contra, né, crianças? Sou contra a caça e o comércio ilegal. Por quê? Pois isso está causando a extinção de animais. Espécies estão morrendo e desaparecendo, tá? Vamos lá? Aqui, Amigos da Natureza. Vocês conhecem esse personagem aqui da página 276? O Curupira é um personagem do folclore brasileiro, tá? É um personagem, tá, crianças? Que mora nas matas. Ele é o guardião da natureza, protege as florestas, né? Para que elas não sejam derrubadas. O Curupira, crianças, ele é personagem de uma lenda. Isso é uma lenda popular, tá? Lenda popular é uma história inventada, tá? Não vão confundir, achar por aí que vocês vão encontrar com Curupira na vida real, tá? Não. Eles falam que ele é o guardião da natureza. Você também é um guardião da natureza, né? Tenho certeza que você não destrói o meio ambiente. E o que nós devemos fazer para conservar a biodiversidade e evitar a extinção das espécies? O que você pode fazer para contribuir? Plantar árvores nativas da sua região. Não compre, não adquira peças decorativas, tá? Feitas com animais silvestres, tá? Com animais, peças que têm penas, bicos, chifres de animais. Não comprem, crianças, porque comprando, tô falando crianças, mas quem faz isso são os adultos, né? Não oriente o papai, ou a vovó, ou o familiar a não comprar porque um animal sofreu para que você pudesse ter este objeto, tá? Apoie organizações que desenvolvem projetos de preservação, tá? E depois nós vamos também falar mais sobre isso. Se você decidir comprar um animal silvestre, precisa de ter uma autorização do IBAMA, tá? Que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É um órgão, né, que vai ver se isso se é legal ou não você ter esse animal, que vai autorizar, vai ver se você tem as condições para ter esse animal, ok? Para ter um animal silvestre, criança precisa de todo um processo, tá? Não é fácil, não é aconselhável, tá? Vamos lá, continuar? Aqui, participar de associações de proteção à fauna e à flora brasileira. Ainda bem que nos tempos atuais nós temos visto várias organizações, várias pessoas que estão lutando, né, para proteger os animais e o meio ambiente. Muitas dessas associações são ONGs, tá? Que nós chamamos de organizações não governamentais, pessoas que atuam, que trabalham para proteger a fauna e a flora. Elas recebem doações, então se você souber de alguma, você pode ajudar, tá?
recebem doações para fazer pesquisas, tá? Para preservar florestas, ajudam a proteger estes animais silvestres e realizar campanhas de conscientização, tá? Alertando as pessoas sobre a necessidade de cuidar do planeta, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, aos RENCTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, o Greenpeace, que vocês devem ter ouvido já na TV, tá? Atua para defender o ambiente, e o SOS Mata Atlântica, tá bom? Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão saber mais sobre um pouquinho de cada uma delas, ok? Agora é hora de criar. O tráfico de animais existe porque porque tem pessoas que compram, né? Que capturam esses animais para que outras pessoas comprem. Mas existe também, principalmente, porque há pessoas que gostam, que compram, né? Ou por vaidade, ou só porque quer ter aquele animal. Por isso, se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos trabalhar em grupo. Mas nós vamos fazer aqui na videoaula um folheto para uma campanha pelo fim do tráfico de animais. Então, nós trouxemos aqui para vocês, eu vou pegar, tá? Fizemos em tamanho maior, tá? Porque um folheto vocês encontram normalmente é menor, tá? Mas aqui para vocês poderem visualizar melhor, nós aumentamos no tamanho este folheto explicando sobre isso, sobre a importância, né, de nós lutarmos para o fim do tráfico de animais. Então, como que nós colocamos? Nós colocamos assim, ó, folheto. Na primeira página, que seria a primeira página do meu folheto. Se vocês quiserem fazer isso em uma folha de sulfite, dobrem a folha de sulfite em 3 partes. Primeira parte, segunda e terceira. Na primeira parte do nosso folheto, nós colocamos o título, né? Lembra que nós trabalhamos sobre folheto no bimestre passado? A campanha pelo fim do tráfico de animais, tá? Depois, aqui foi o título. Está dando para vocês verem, é assim. Tá? Colocamos o título, Campanha pelo fim do tráfico de animais. E aí, crianças, por que é importante, né, esta campanha para a conscientização das pessoas contra o tráfico de animais? O que acontece com estes animais quando, né, eles fazem parte do tráfico de animais? O que acontece? Por que nós não devemos apoiar isto? Porque o tráfico de animais, crianças, ele acelera o processo de extinção das espécies. Então, com o tráfico de animal, nós estamos contribuindo para que esses animais acabem sendo extintos, tá? Porque eles vendem esses animais de forma ilegal. Aí vamos para a segunda parte do folheto. Então, aqui é a primeira parte. O que acontece, né, com o tráfico de animais? Acelera o processo de extinção. É uma conscientização para as pessoas. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós colocamos aqui o que a sociedade precisa fazer, ó, contra o tráfico de animais. Seria a segunda parte do nosso folheto. Está dando para vocês verem, ó? A sociedade precisa cobrar dos gestores, das autoridades. Nós podemos cobrar, professora? Sim, devemos, tá? Os gestores públicos, ações mais efetivas e maiores fiscalizações e também, tá, denunciar aos órgãos competentes. Se alguém ficar sabendo, né, olha, professora, eu estou sabendo do tráfico de animal, posso denunciar? Nós devemos denunciar, tá? Pensar no animalzinho que está sofrendo maus tratos. Então, ó, nós devemos fazer a denúncia, denunciar aos órgãos competentes. Ok? É a segunda parte do nosso panfleto. Nós dobramos em 3. Agora, vamos para a terceira parte. Olha só. O que nós podemos fazer e quais os cuidados que nós devemos ter? Só dando para observarem? Olha só. Ao comprar um animal. Crianças,
não é qualquer loja que tenha autorização para vender animais silvestres, tá? Ela tem que ter autorização do IBAMA. E quais são os procedimentos, professora? Olha aqui no nosso folheto. Cuidados ao comprar um animal. Procure lojas autorizadas e especializadas. Não são, tá? Não é qualquer loja que tem essa autorização, crianças. Tá? Então, se vocês verem alguém vendendo arara azul, fiquem atentos se tem autorização, ok? Depois, no caso de animais silvestres, é necessário que a loja seja autorizada pelo IBAMA, que é o órgão competente. Lembra que nós falamos sobre o IBAMA? A loja tem que ter a autorização. Depois, o outro item, observar o comportamento e os aspectos físicos do animal. Observar, esse animal tem sinal de maus trato? Esse animal está machucado? Por que será que esse animal está machucado? Né? Outra coisa, ele tem um comportamento diferente, ele está agressivo, ele está com medo? Observações que nós devemos fazer. Será que esse animal foi maltratado? Tá? Então, é o nosso folheto. Eu vou abrir ele aqui nas 3 partes para vocês terem noção como é que fica. Ó, a última parte, a segunda parte e a terceira parte, tá? Lembrando que nós fizemos na cartolina para ficar melhor a visualização de vocês, tá bom? Então, é a conscientização. Tá? Seria a atividade que nós iríamos fazer na sala de aula. Fazer esse folheto e distribuir entre os professores, entre os coleguinhas das outras salas. Mas já que nós não podemos fazer isso, nós podemos alertar as pessoas que estão próximas da gente. Da página 277. Vamos continuar? Fizemos o folheto, né, com cada parte. Agora, aqui na página 277, vamos falar um pouquinho sobre a fauna brasileira ameaçada de extinção. Crianças, 600 espécies da fauna brasileira correm o risco de desaparecer, tá? Devido à ação do ser humano, ok? Muitas dessas espécies ameaçadas não são nem conhecidas pela população. Tem pessoas que nem conhecem esse tipo. Aqui tem uma lista, tá? Uma série delas, ó. Águia cinzenta, arara azul, ariranha, besouro de chifre, o cachorro do mato vinagre, cervo do Pantanal, o chiú preto, gato maracajá, gato mourisco, jaguatirica, o lobo-guará, a onça parda, onça pintada, papagaio charão, papagaio de cara roxa, o pato mergulhão, peixe-boi da Amazônia, o peixe-boi marinho, pintor verdadeiro, sabiá-pimenta, tamanduá-bandeira, tartaruga cabeçuda, tartaruga de pente, tartaruga verde, o tatu-canastra, o tico-tico do mato e o aracari, tá? Então, tem várias espécies, tá, criança? Aqui é só uma listinha, são 600 espécies aproximadamente ameaçadas de extinção. Vamos continuar? Atividade 3. Procurar em livros, revistas, jornais ou internet sobre um animal da fauna brasileira ameaçado de extinção. E vamos seguir as orientações, tá? Nós vamos montar uma ficha de um animal no caderninho, tá, crianças? Da página 278. Aqui, ó, no caderninho de vocês, depois vocês vão fazer com calma, nós vamos disponibilizar, olha aqui que bonito, esta ficha técnica para vocês, tá? É a ficha de um animal, e quem sabe que animal é esse? Olha, é o lobo-guará, tá, crianças? Isso é uma ficha técnica. As informações deste animal. Qual que é o nome popular, o nome conhecido dele, professora? É o lobo-guará. E já o nome científico, é um nome um pouquinho mais complicadinho de falar, tá? Schrisocium, tá? Brachyurus, é um nome complicado. Ele pesa, mais ou menos, crianças,
entre 20 a 25 quilos, tá? Mediano. Tamanho aproximadamente entre 1,20 m, mas é de comprimento, tá? O habitat, ele vive em campos, em cerrados, na América do Sul, principalmente no Brasil, em regiões de morros e montanhas. A alimentação do lobo-guará, principalmente roedores, tá? Eles se alimentam de roedores, aves, raízes e alguns tipos de frutos. É uma espécie ameaçada de extinção. Sim, tá? Perda de habitat, o ser humano vai destruindo o ambiente deles, nós já sabemos as causas. Atropelamentos, sim, tá? Acontece muito. E doenças, tá? Então, depois nós vamos disponibilizar, vocês vão fazer essa fichinha no caderninho de vocês, ok? Essa é uma atividade que era para fazer em casa, mas nós vamos fazer na videoaula. Página 279. Exercício 3. Por volta dos anos de 1930, o comércio de animais no Brasil não era proibido. Olha, e o que ocasionou tudo isso, hein? As aves tropicais eram vendidas na Europa, crianças, e algumas tinham suas penas retiradas para que enfeitassem chapéus femininos. Ainda bem que isso está acabando, né? O que é feito nos dias de hoje com os animais silvestres comercializados ilegalmente? O que hoje fazem? Olha, crianças, os animais capturados na natureza, como nós falamos, são comercializados. Hoje a grande maioria é como bicho de estimação, tá? Pessoas que querem ter esses animaizinhos em casa. Já dos animais abatidos, utilizam-se, infelizmente, partes do corpo para a produção de objetos. Lembra que nós falamos? Aqui apareceu até o binóculo. Exercício 4. Explique como as pessoas podem ser protetoras do meio ambiente. Se nós quisermos ajudar. Lembra do panfleto? O que nós podemos fazer? Depois vocês vão responder com calma. Olha, existem várias ações que permitem a pessoa ser protetora. Como? Apoiar organizações de conservação de espécies em extinções, tá? Ajudar as ONGs. Plantar árvores, olha, é simples e é uma delas. Outra importantíssima, não comprar animais silvestres sem registro do IBAMA, tá? Não viu lá em algum lugar que está vendendo animal, achou bonitinho. Não, gente, vamos ver se tem a autorização, tá? Em lojas especializadas. Continuando. 5. Volte à ficha do animal pesquisado, lá que nós vimos, o lobo-guará. O que ameaça a preservação dele? Por que ele está sendo ameaçado de extinção? Olha, a conservação dos ambientes naturais, estão destruindo, né? Bem como a utilização sustentável dos recursos naturais e entre outros, tá? Então é isso. Voltando, gente. É uma sugestão para salvar esta espécie. A conservação e a utilização sustentável. O que é isso, utilização sustentável, professora? É nós colocarmos no nosso estilo de vida atitudes que não prejudiquem a natureza, tá? Não comprar estes produtos feitos desses animais, por exemplo, eu gosto muito do couro, usa o couro ecológico, tá? Não comprem objetos feitos de animais, tá? Vamos utilizar materiais que não foram retirados da natureza, que não tenha madeira, fazer a reciclagem, utilizar produtos de reciclagem, tá? Isso é utilização sustentável. Eu tornar o meu estilo de vida de forma que não prejudique estes animais nem a natureza. Aqui, ó, uma indicação, tá? De um filme, O Rio, que fala da Blue, ararinha azul, tá? Está bem dentro do tema da nossa aula. Quem quiser, vale a pena assistir, ok? Vamos para a nossa tarefinha, página 278, exercícios 1 e 2. Vocês vão responder, tá? Quais foram as principais causas da extinção de animais ocorridas no passado. Vocês vão colocar se ocorre isto, tá? Hoje.
Vocês vão recortar o anexo 1, que está lá no finalzinho da apostila, e vão colar a figura de acordo com a legendinha aqui, ó. Ok? Tá? É a tarefinha. O nosso roteiro, assista a videoaula, façam a tarefinha, que é os exercícios 1 e 2 da página 278. Tire uma foto da sua atividade, ok? Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!